A paz, tudo bem com vocês? Eu gostaria de falar algo aqui que Jesus nos ensina. Sabe o que é amar? Amor incondicional. Um amor incondicional é alguém que ama sem medir esforço, sem medir nada. A pessoa somente ama. E o amado, aquele que recebe o amor, não precisa pedir as coisas, porque a pessoa que ama, ela não faz por a outra pedir, ela faz espontaneamente. O amor te faz ser espontâneo, te faz reagir espontaneamente. E o Senhor nos ensina isso. A verdadeira fé, a fé daquele que realmente ama o Senhor. Aqui no livro de Lucas 17, ele diz assim: perdão e fé. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, 7 vezes você vier para lhe pedir, para lhe dizer: estou arrependido, perdoe. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente a nossa fé. Ao que o Senhor respondeu: se você estiver sem fé, como um grão de mostarda, diriam a essa amoreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: venha agora mesmo sentar-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto eu como e bebo, depois você pode comer e beber. Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Jesus pergunta: será que o seu senhor, o cara vem, tem um empregado, vamos supor, eu tenho um empregado, e eu peço para ele fazer o meu jantar. Eu preciso agradecer ele por ele ter feito algo que eu mandei? O Senhor nos pergunta: será que ele deve agradecer por alguém fazer algo que ele mandou? Isso faz a gente pensar: será que alguém que ama, vamos supor, um homem ama uma mulher, só que ela pede para ele dar flores, ela deve agradecer pelas flores que ela recebeu, sendo que ela que pediu, não foi de espontânea vontade? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Aqui nessa palavra, somos servos inúteis. O Senhor diz: digam servos inúteis, porque Ele fala pra gente fazer as coisas e a gente faz. Glória a Deus, se Deus te mandou erguer o ministério, se Deus te mandou pregar a palavra e falou: você tá andando na rua, Deus fala: vai falar para aquela pessoa ali do meu evangelho. E você vai e fala, que é tipo um blog, tá ligado? A gente sai andando pregando. E Deus fala para você falar para aquela pessoa e ela fala, você fala para ela: olha, Deus mandou te entregar essa palavra. Aí aquela pessoa fala: obrigado, mas o Senhor deveria te agradecer? Ah, mano, filho, obrigado, você fez o que eu pedi. Não, Deus não te agradece por isso, porque Ele te mandou fazer, você não fez de espontânea vontade. Sabe o que que é? Os discípulos, eles não faziam aquilo que Deus mandava. Eles faziam aquilo que ele sabia que ele queria que fosse feito. Porque é como você morar numa casa com seus pais. Você vê a casa toda suja. Você precisa que eles mandem que você limpe a casa, ou você não percebe que ela está suja e precisa ser limpa? Assim também é o Senhor conosco. Ele quer que a gente faça as coisas por espontânea vontade. Porque quem ama não faz quando manda, mas faz porque ama. E o Senhor nos fala isso aqui nessa passagem quando ele diz: assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam servos inúteis, porque
Somos servos inúteis. Somos. Diga a você mesmo, eu sou um servo inútil. Você é um servo inútil. Eu sou um servo inútil. Porque quando a gente faz somente aquilo que o Senhor nos pede, não merecemos o agradecimento do Senhor. Mas você está dizendo que a gente merece a graça, a gente não merece a graça. Aqui não tem a ver com graça, aqui tem a ver com fé. A graça vem através de crer que o Senhor nos salvou. Isso é claro. Mas realizar obras para o Senhor, a graça nos permite fazer isso. Mas se só fizermos quando o Senhor mandar, aqui nós estamos falando de graça, nós estamos falando de amor. Porque a graça é o amor de Deus para conosco. E nós temos amado o Senhor. Porque a gente não pediu para Deus se entregar na cruz, certo? Ele se entregou porque ele viu que era uma necessidade. Que se ele não se entregasse na cruz, nós não seríamos salvos. Ele se entregou por amor. Entende? Por isso nós somos gratos. E ele nos deu algo que a gente não merecia. A graça. E o que nós temos feito em troca? Somente aquilo que ele tem mandado? Ou temos feito aquilo que sentimos no nosso coração? Deus não nos pede para erguer grandes ministérios, grandes igrejas. Não. O Senhor não pediu isso para os discípulos. Ele somente deu uma palavra. Vão e façam discípulos. Preguem esse evangelho a toda a criatura, toda a língua, toda a tribo e nação. E batizem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinem essas coisas. Ele só falou isso para a gente ir e ensinar essas coisas. Quando ele diz aqui no ID, em Mateus, vou achar aqui agora, em Mateus 28, quando o Senhor nos dá a grande comissão, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vão, façam discípulos, ensinem essas coisas, ensinem eles a guardar a palavra no coração, ensina a eles o que é me amar de verdade, que não é somente fazer aquilo que eu mando, mas aquilo que eles sabem que eu quero que eles façam, sem que eu mande, porque aquele que conhece, quando você conhece alguém que você ama, você sabe os gostos dela, você sabe os desejos dessa pessoa, você sabe aquilo que agrada a ela, e o que agrada mais o coração de Deus do que pregar o evangelho, anunciar as boas novas. Porque as virgens, quando elas vêm com a candeia, o Senhor disse que tinham 10 virgens prudentes e 10 virgens imprudentes. As imprudentes não guardaram o óleo de sobra, mas elas sabiam que o noivo ia se atrasar, porque em Israel a tradição é que o noivo se atrasa. E as virgens, elas ficam com a candeia acesa porque o casamento é de noite. E elas precisam iluminar o caminho para que o noivo venha até o casamento e anunciar a chegada dele com a luz. Mas elas, sabendo que o noivo se atrasava, elas não guardaram óleo extra, porque é de lei, assim que eu falo, não é de lei, não é lei, mas é costume o noivo se atrasar no casamento, e elas sabiam desse costume, porém não guardaram óleo extra. Mas aquelas que já sabiam que o noivo se atrasava, elas tinham consciência daquilo que iria acontecer, do gosto do noivo de se atrasar. Então elas guardaram óleo extra para no momento que ele chegasse, elas estivessem com o óleo pronto, preparadas para quando o noivo viesse. Alguém que está preparado, alguém que ama, não faz quando manda, mas faz por livre e espontânea vontade, por amor. O amor, ele faz isso, você fazer as coisas por espontâneo. E o Senhor espera que nós amemos Ele, por isso que Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em verdade, em espírito, que com amor, amando Ele verdadeiramente, façam as coisas para o Senhor, não somente aquelas que Ele manda, mas sem esperar que Ele mande, faça aquilo que você sabe que o Senhor ama que seja feito. Porque o Senhor diz que se você fizer somente aquilo que eu falo para você fazer, diga a si mesmo: você é um servo mau e infiel, porque somente faz aquilo que eu peço e não aquilo que você sabe que eu preciso. Você espera eu mandar para você fazer? Então quer dizer que se eu não mandar, você não vai pregar a palavra? Se eu não tocar no seu coração para pregar para aquela pessoa, você não vai pregar? Às vezes a gente olha para a pessoa e fala: nossa, ela está com uma afeição
meio triste. Mas eu vou esperar o Deus falar para mim pregar para ela. Não. Isso não é atitude de ser na carne. Isso é atitude de, pô, mano, os meus olhos viram porque o Senhor faz os nossos olhos. Não pra gente olhar nós mesmos. Sabe por que você não consegue se enxergar? Porque o Senhor fez os nossos olhos para enxergar o próximo. Não a nós mesmos. O Senhor fez os nossos olhos para ver adiante daquilo que está acontecendo com o nosso irmão. Porque primeiro ame ao Senhor, acima de todas as coisas. E depois ame o próximo como a si mesmo. Por isso o Senhor nos permitiu poder ver o nosso próximo e enxergar o que está acontecendo na vida dele. Não é a todo momento que o Espírito Santo vai nos tocar. Não é a todo momento que a gente vai sentir de pregar. A gente tem que pregar a todo momento. Estejam preparados a tempo e fora de tempo. O Senhor fala. Paulo fala isso a Timóteo. E Pedro nos relembra isso. Estejam preparados a todo momento para quando perguntarem, indagarem a pergunta a respeito da esperança que vocês têm em Cristo Jesus. E com mansidão respondam a essas pessoas. Todo momento ele fala, estejam preparados, todo momento ele fala, vigiem. Então o Senhor não quer que a gente pregue quando sentir. Eu tenho esse erro também de às vezes eu senti que Deus... Não, a todo momento. Se eu vi que ele precisa. Às vezes eu vejo que a pessoa precisa, eu vou lá e prego. E tipo assim, na minha cabeça passa, pô, o Espírito Santo me tocou. Não, às vezes eu vejo por necessidade, pô. Eu falo, cara, aquele cara tá precisando, mano. Aquele cara tá com a afeição triste, aquele cara tá com a afeição cansada, precisa de uma palavra de renovo. Às vezes a gente olha com os nossos olhos e percebe que ela precisa, e o Espírito Santo só vem com a gente falando, eu vou te dar a palavra, vai lá e fala. Mas isso não é ele mandando, ele falando, viu? Você enxergou que ela estava precisando. E agora eu vou te ajudar, porque naquele momento, se vocês não souberem o que falar, Jesus fala em Lucas 12:12. Ele fala expressivamente quando ele diz, naquele momento, não se preocupem com o que vão dizer, pois o Espírito Santo falará por vocês. O Espírito Santo só está esperando o impulso da gente ir e falar, de tomar a atitude de ir lá. Eu vi ele com a afeição triste, eu vou lá. E o Espírito Santo vai, eu só queria que você fizesse isso. E vou dar as palavras. E o garladão é estar com o Senhor. E o sorriso dele no rosto dele é de ver que a gente amou o Senhor de tal maneira que não fez aquilo que ele pediu. Porque Paulo estava querendo ir para Jerusalém, mas não porque o Espírito tocou no coração dele para ir, não porque ele queria ir. Tanto que o Espírito Santo impediu ele várias vezes de subir até lá. Mas por quê? Porque ele via a necessidade de ir até lá pregar o evangelho. Ele queria ir lá, não porque o Espírito mandou, mas porque ele viu a necessidade e ele avançou. Quando o Eutico caiu da janela do andar quando Paulo pregava e morreu, Paulo não foi abraçar ele porque o Espírito Santo tocou. Ele viu que era necessidade. Ele falou, mano, eu vou abraçar ele. E ele foi ressuscitado. Pedro e João, quando estavam subindo ao templo, o Espírito Santo não tocou neles. Curem esse aleijado. Eles simplesmente oraram ele pedindo esmola. E eles falaram, olha para nós. Eu não tenho nem ouro, nem prata. Eu não tenho prata nem ouro. Mas o que eu tenho, eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Pegue a sua maca. O Espírito Santo não pediu para eles fazerem isso. Eles viram a necessidade. Eles viram que aquilo agradava ao Senhor. Eles viram que era necessário fazer aquilo para que todos crescem. E eles simplesmente, por um impulso de ver que um dia o Senhor curou um aleijado, eles viram que o irmão deles necessitava andar. Que ele estava pedindo esmolas porque ele não conseguia se locomover, não conseguia trabalhar. E não só por isso, não por necessidade física, mas por necessidade espiritual, ele estava mendigando. Eles viram o irmão dele mendigando quando o Senhor trouxe a nós um espírito. Quando na palavra em Isaías ele diz, o Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, levar liberdade aos cativos. O Senhor nos preencheu com o Espírito Santo para que nós façamos a obra, não por meio daquilo que ele manda, mas simplesmente como flechas, porque a flecha ela é atirada e ela vai ao alvo, porque o que atirou já mirou para que ela acerte aquele alvo. Mas às vezes, uma planta quando ela cai da árvore, o vento bate ela e vai levando ela. Ela não vai por onde quer, porque ela quer, ela vai para onde o vento leva. Assim são os filhos de Deus, nascidos do vento. Porque a gente faz as coisas sem entender.
Muitas vezes você viu o seu irmão triste e foi lá e pregou para ele porque você viu a necessidade dele, não entendeu o que foi. Você foi guiado pelo Espírito sem o Senhor mandar você fazer, simplesmente porque você está conectado com o Senhor e sabe o que ele quer, o que ele precisa, o que ele deseja. Esse é o verdadeiro amor a Deus. Então, olhe para o Senhor, ame Ele verdadeiramente, não espere o Senhor falar para você fazer as coisas. Haja por impulso de amor, com consciência, busque ao Senhor, busque amá-lo, busque conhecê-lo na palavra, ter intimidade com o Senhor. E quanto mais profunda a intimidade que você tiver com Deus, no momento certo você vai entender o que Deus quer que você faça. Ele não vai precisar você falar, filho, faz aquilo, você vai entender. O meu pai, ele faria isso se ele estivesse aqui. Jesus faria isso se ele estivesse aqui. Isso agrada ao meu pai. Eu sei que aquele meu irmão necessita disso. E eu vou fazer porque essa é a vontade do meu pai. Eu conheço o meu pai, eu conheço a vontade dele. Que o Espírito Santo possa tocar o seu coração com essa palavra e possa te levar a refletir nisso. O quanto nós temos amado a Deus, o quanto nós temos buscado a conhecê-lo. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo te guie a esse verdadeiro amor de entregar a vida ao Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com você. E que eu oro para que o Espírito Santo desperte essa noção, esse amor no seu coração, assim como ele está despertando no meu. Em nome de Jesus Cristo. Eu estou aprendendo aqui com essa pregação porque essa palavra é para mim também, tanto quanto é para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus Cristo. Amém.